E hoje, quem conversa conosco é o professor Leandro Luiz Corso, professor da Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, de Inteligência Artificial Em modelagem matemática. e Modelagem Matemática. Bem-vindo, professor Muito Leandro. obrigado, padre. É uma honra estar aqui. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Primeiro, diga o que te levou a estudar mais essa área da inteligência artificial. Certo. O que a gente percebe, né, é que, por si só, a ciência ela tem muitas frentes, muitas vertentes de estudo. Uma delas é totalmente relacionada à explicação de fenômenos pela matemática. E por meio da matemática, hoje em dia, né, se criou o conceito de inteligência artificial aplicada, que nada mais é do que um conjunto de algoritmos e modelos matemáticos baseado em estatística que aprendem com dados para poder gerar soluções e informações para a gente. Como é que a gente vê isso nos nossos celulares? Por exemplo, já para situar as pessoas naquilo que é a inteligência artificial no celular, nas redes sociais e assim por diante. Eu acho que para sintonizar as pessoas que estão em casa com aquilo que elas vivem também, porque não é um assunto para outros, é um assunto nosso. Exatamente, né? A gente pode até pensar que a inteligência artificial às vezes está distante da gente, mas ela está conosco, né? Nós, hoje, utilizamos sistemas extremamente inteligentes e poderosos, nos quais, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, se eu for procurar agora um violão, né, no celular, em algum site, provavelmente vou começar a receber ofertas de violões. E isso são sistemas de inteligência artificial que captam os nossos dados, relacionam o nosso perfil, né? Provavelmente eles sabem, muitas vezes, até de gosto musical, para que possam ofertar para a gente produtos que nos direcionem à compra. E até aí é um cuidado que a gente tem que ter, né? Quando nós estamos, muitas vezes, pesquisando algum assunto, algo do nosso interesse é mostrado exatamente para que se gere um consumo, né? Então, hoje, os algoritmos de inteligência artificial dessas plataformas, elas têm esse caminho, né, de oferecer para a gente algo que a gente muitas vezes pensa, nossa, esse sistema simplesmente leu a minha mente. Mas, na verdade, nada mais é do que um entendimento dos dados do nosso comportamento que é colocado na tela. Esse aqui é uma coisa importante, porque se a gente está falando, por exemplo, aqui eu e você, sobre uma música, sobre um cantor, mesmo que não seja um cantor que eu acesse, é muito fácil que eu abra o YouTube e apareça esse cantor. Me diga como é que funciona isso para as pessoas também saberem em casa. Exatamente. Hoje, por exemplo, vou usar é uma tecnologia parecida com o desbloqueio, por exemplo, de celulares, né? Que a gente coloca o nosso rosto, ele desbloqueia. Então, tem um sistema de entendimento, só que voltado para a nossa fala. Então, ele entende as palavras que nós estamos utilizando, relaciona isso com um banco de dados, e a partir daí ele sabe de quem que a gente está falando, né? E assim, como comentamos antes, né, ele sabe qual é o gosto que nós temos. Então, com as nossas palavras, por mais que a gente pense que o celular está ali paradinho, ele está recebendo informações e utilizando essas informações. Só que isso na prática, por exemplo, me veio agora a ideia o seguinte, ó. Aquela senhora que vê um vídeo que diz que o mundo vai acabar. Porque tem, tanto no mundo religioso, tem muitas vezes profecias nesse sentido. Então, olha, esse fim de semana vai acontecer. Até eu recebi esses dias, que agora, num fim de semana, mas só que são gente até relativamente séria que fala, dizendo assim, ó, nós temos que rezar porque o mundo será consagrado a Satanás no fim de semana, não sei aonde, se é na Turquia, se é na Rússia e tal. E eles abrem esse vídeo e procuram coisas assim. Depois o celular vai mandar outras coisas relacionadas a isso, para que a pessoa que de alguma forma captou aquela ideia, ela fortaleça aquela ideia com o mesmo conteúdo. Perfeito, padre. Como qualquer grande tecnologia que a gente tenha, né, a inteligência artificial ela é utilizada muitas vezes para o bem e outras vezes não por tão bem assim, né? Então, o viés de muitas vezes colocar com que a pessoa que já tem uma certa propensão a um gosto, seja até partidário, de time de futebol, né, qualquer questão, o modelo ele te insere ainda mais naquilo. Para quê? Para que naquele momento você acabe consumindo mais.
né? Então, essa é uma utilização da inteligência artificial muito comum hoje em dia, né? Eles identificam o perfil e, a partir do perfil, ele vai sugerir algo que se adapte maior ao seu gosto. Por quê? Porque o que se busca com isso? O maior consumo, né? Então, é um cuidado, sim, que a gente tem que ter, com certeza. E aqui você falou nessa questão de partidos, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Se eu pesquisar coisas que falem mal do ex-presidente, vai vir muita coisa. Se eu pesquisar coisas que falem mal do atual presidente, que tem muita coisa para falar, também vai vir muita coisa. E só que isso vai fortalecer o meu pensamento dizendo, não, essa pessoa de fato é má. Exato. E se eu pesquisar coisa boa do ex-presidente e coisa boa do atual presidente, provavelmente o algoritmo vai me mandar coisas assim. E as pessoas, eu acho que esse assunto também, ele vai chegando com mais clareza para que as pessoas percebam que não é simplesmente aquilo que eu pesquiso que é a verdade. Não seria isso? Perfeito. E é interessante até pensar, porque o ano de 2023, com certeza vai ficar na história como o ano em que a inteligência artificial, né, que a gente tinha por premissa muitas vezes que fazia grandes coisas em filmes, está fazendo hoje conosco, na nossa mão, né? E isso realmente acontece, né? A forma com que o modelo, né, são modelos, são algoritmos, né? É uma matemática que é treinada por trás para alguma finalidade, né, daquilo que o criador tenha feito, acabe maximizando. Então, nesse caso, né, aquilo que a gente busca é que realmente aquilo que o modelo vai aprender com o que a gente quer mais, ver, né, se eu pesquiso bem ou mal de uma certa pessoa, ele vai entender que eu tenho uma certa afinidade com aquele tema. E é isso que ele acaba baseando. Então, por exemplo, se eu procurar bem ou mal, ele vai acabar mostrando mais esse caminho, exatamente. Então, aquela questão de a gente estar procurando algo bem ou mal é aquilo que ele toma como princípio para muitas vezes dividir o caminho que tem dentro de uma inteligência artificial para nos levar para certos lugares. As pessoas tendo claro isso, provavelmente elas quebram um pouco aquilo que é a bolha. Exatamente isso cria aquilo que se chama na internet de bolha. Então, eu procuro um conteúdo e isso me deixa dentro de uma bolha de muitos conteúdos parecidos com isso. E eu formo o meu pensamento a partir disso. Só que do outro lado tem muito outro pensamento que não diz isso. Exatamente. Hoje, o mundo inteiro ele está sobre uma análise ética desses modelos. Exatamente por isso. Porque muitas vezes também a plataforma que nós estamos utilizando, ela pode ser favorável a um tipo de informação. Uhum. E ela vai induzir as pessoas a verem aquele tipo de informação para talvez mudarem o ponto de vista, né? Se, por exemplo, a gente fica por muito, muito tempo lendo uma certa informação, o nosso próprio cérebro ele acaba entendendo que aquela informação pode ser um caminho, né? Então, isso acontece com mídias como televisão, jornais, revistas, né? E hoje, como nós estamos muito associados às mídias sociais, essa regulamentação, né, que tem uma série de questões para ser vistas, que se fala muito, não só no Brasil, né? A gente tem mais notícias no Brasil em função disso, pelo momento que nós estamos vivendo, mas o mundo inteiro está estudando a questão ética ligada à inteligência artificial, que é efetivamente a clareza desses pontos. Aquilo que eu estou vendo realmente é aquilo que eu estou procurando ou aquilo estou vendo aquilo que alguém queira que eu veja? E esse é um viés ético hoje que está sendo estudado no mundo inteiro. Mas olha que isso aqui é muito interessante. E aquilo que você diz da ética, então, na verdade, a ética é aquilo que, para as pessoas saberem o que é ética, é aquilo que constrói o ethos, a casa humana, a vida humana. Então, esses algoritmos, esse sistema, ele é ético ou as empresas vão criando esse sistema e nós entramos nele e muitas vezes esse entrar no sistema possibilita problemas graves. Então, existe já uma discussão ética sobre isso, até onde pode ir essa inteligência artificial? Existe, mas ainda não se tem um controle total, né? A União Europeia desenvolveu e mudou leis em função do que está acontecendo nesse momento, né? A gente tem hoje a inteligência artificial que é muito conhecida, por exemplo, como o site do ChatGPT, né? Que ele conversa conosco, ele nos traz informações, ele responde perguntas, ele faz pesquisas, ele resume textos. Mas aquilo que está ali
foi criado com uma base de dados. E se, por exemplo, eu treino um algoritmo com uma base de dados, que os dados são criados por pessoas, né? Sim. Se aquela base de dados foi criada por uma pessoa que tem, né, alguma questão relacionada a preconceitos de etnia ou alguma coisa nesse sentido, aquele modelo de inteligência artificial, ele também tem. Porque ele é criado com base nessas informações. Então, esse é um outro princípio, padre, que também está sendo muito discutido. Qual que é o banco de dados que está sendo utilizado para aquela criação daquele modelo que vai responder perguntas para a gente, né? Porque muita gente utiliza como se fosse uma verdade aquela resposta. Só que são pessoas que treinaram aquele algoritmo e são pessoas também que criaram a base de dados. Então, é um grande cuidado hoje que a gente precisa ter. Então, nós, né, em 2023, né, talvez seja, como a gente falou antes, é um marco que a gente está vivendo. Daqui para frente, isso precisa ser avaliado e conversado. Muitas empresas estão com grandes preocupações, né? Você levantou muitas questões que podem ser evidentemente comerciais, mas o fato dessas ferramentas estarem totalmente inseridas no meio que nós estamos hoje toma grandes proporções, né? Por quê? Porque muda a forma de trabalho, porque muda as oportunidades de trabalho por um lado positivo, né? Enfim, tem uma série de questões ainda que nós vamos ver pela frente. Eu queria, depois que eu cantar uma canção, o tema é de fato envolvente, até para mim, quando escutando você, me dá vontade de começar, porque a gente simplesmente usa da inteligência artificial e não reflete sobre ela. Esse que é o problema das pessoas, né? A gente usa e não reflete. Mas quando parte para reflexão sobre o que gera tudo isso, é muito interessante. Eu queria que você depois falasse dessa, agora entrando num tema que balançou esses dias, a questão da política, essa PL ali que vem a regulamentação, as empresas vão regular, não vão regular, tem que ter regulagem ou não, quem que regula, se é o algoritmo próprio. Vamos falar um pouco disso, porque isso aí é assunto que faz muita gente se agitar. Mas antes eu vou cantar uma canção. Essa canção, ela fala da busca de sentido. É uma composição que eu fiz. As ruas da cidade apresentam os sinais. Há tanta gente andando, cada qual tem seus porquês. Os passos apressados, pensativos, mostram que a vida muitas vezes vai seguindo sem saber o que se quer, onde vai dar a nossa estrada, onde vai levar. Se todos querem a paz e a luz, já não se pode ir sem Jesus. Se ouve nas conversas, se percebe o que há. Os sonhos que sonhamos vão na mesma direção. Olhares se detêm, não para o céu, mas para o chão. E as buscas das pessoas se concentram em ter mais. O que se quer, onde vai dar a nossa estrada, onde vai levar. Se todos querem a paz e a luz, já não se pode ir sem Jesus. Quem prova a ausência de sentido poderá pensar e despertar para o que é mesmo viver. E descobrindo novo com a vida irá dizer que há muito mais beleza quando se quer enxergar o que se quer, onde vai dar a nossa
nossa estrada, onde vai levar? Se todos querem a paz e a luz, já não se pode ir sem Jesus. O que se quer, onde vai dar? A nossa estrada, onde vai levar? Se todos querem a paz e a luz, já não se pode ir sem Jesus. Nós estamos conversando com o professor Leandro Luiz Corso, professor da UX do Rio Grande do Sul. Professor Leandro, sobre essa PL da regularização das fake news aí, que deu muito debate, alguns dizem, nós não vamos mais poder falar da religião, não vamos mais poder expressar a nossa opinião, porque... Será que é isso mesmo? Realmente isso gerou grandes debates, né, nas últimas semanas ali. O ponto principal que eu vejo é que, evidentemente, a clareza sobre as regras, elas precisam ser sempre postas ali, né? Quando a gente fala dessas questões que envolvem modelos que geram informações também. De uma forma geral, a gente sabe que precisa ter regulamentação para que não fique uma terra de ninguém. E, por um outro lado, essa regulamentação ela tem que ser totalmente clara e aceita pela sociedade também, né? Então, o que talvez esteja em grande discussão agora, não, meu ponto de vista, obviamente, né, não é mais se precisa ou não. É o que precisa, como tem que ser feito para que seja justo, né, com todas as pessoas que estão envolvidas ali, desde a pessoa que está gerando aquela informação até a pessoa que esteja recebendo. É justo, está correto, eu estou ciente daquilo que eu estou recebendo. E aí, nesse caminho, eu acredito que vai se encontrar uma fórmula ali de chegar nessa regulamentação. Então, na sua opinião, precisa, porque é uma terra de ninguém, tudo tem regulamentação na vida, mas precisa ter claro como vai ser. Exato. E tem um ponto muito importante que eu vejo também nesse momento. A gente fala que a inteligência artificial ela aprende com os julgamentos, né? E ela aprende com os julgamentos. Bancos de dados de direito, hoje, por exemplo, são utilizados dentro de modelos para treinar, né, a avaliação de processo. E esse é um ponto que talvez seja muito importante na regulamentação também. Como é que isso é julgado? Né? Como isso é visto? Quem julga efetivamente? Né? Hoje não se tem total clareza, pelo menos para os usuários como nós. Né? Então, isso é um ponto que também pode estar claro na regulamentação. O que é julgado, o que é correto e o que não é correto. Sobre a inteligência artificial, você disse no intervalo que a questão da saúde provavelmente poderá ser beneficiada também, num ponto, pelo avanço da inteligência artificial. Como? Sim. É uma questão muito interessante. Hoje a gente já tem modelos, né, de inteligência artificial gerando benefícios aqui em Caxias do Sul, inclusive. Né? Durante a pandemia, a Universidade de Caxias do Sul ela puxou, junto com o governo do estado, um modelo de inteligência artificial para entender o que estava acontecendo, né? A pandemia foi caótica em termos de dados, né? Muita complexidade, e modelos de inteligência artificial foram utilizados aqui em Caxias do Sul pela Secretaria de Saúde, gerados ali na universidade. E tem um ponto só que talvez exemplifique bastante para quem está nos assistindo. Se a gente pensa hoje, por exemplo, né, numa população da Índia. A Índia tem 1,4 bilhões de pessoas. Né? O que acontece lá? Tem pouco mais de 1.000 oncologistas. Né? Oncologia é a especialidade que estuda câncer. Né? Como que 1.000 oncologistas conseguiriam dar conta de uma população como essa? É praticamente impossível. Então, muitas pessoas vêm, inclusive, a óbito antes mesmo de terem um diagnóstico. Mas se a gente tem hoje modelos que podem ler dados, por que não colocá-los na prática? Né? Então, nesse sentido, a inteligência artificial já está sendo direcionada com essa finalidade. Então, hoje tem grandes empresas no mundo, muitas, obviamente, com viés de desenvolver um produto, mas outras com um viés muito grande de gerar uma solução realmente para a sociedade, nesse termo de poder ajudar as pessoas. Se a gente for avaliar os dados de saúde que nós temos, ao longo da nossa vida, 0,5% é o que nós temos de direcionamento da nossa saúde pelos dados que nós temos. E os outros, mais de 99%, porque não são utilizados. E aí a inteligência artificial consegue dar um suporte. Hoje, a gente tem muita questão da medicina, da área da saúde em geral, baseada em evidências. Só que aquilo que serve para a maioria, pode ser que não sirva para uma pessoa em específico.
né? Os tratamentos, hoje, eles são dados para aquilo que funciona para a maioria, né? E a gente pega estudos hoje, por exemplo, que funcionam para 95% das pessoas. Mas tem 5% das pessoas que aquele tratamento não funciona. Aham. É aí que a inteligência artificial consegue entrar. Ela consegue entender as particularidades e, a partir de treinamentos, né, de bancos de dados que nós falamos antes, ela consegue particularizar um tratamento. Obviamente, ela não vai tirar o trabalho do médico, mas ela visa potencializar as informações que o médico pode utilizar para uma tomada de decisão. Então, num ponto de vista, ela é muito importante. Ela trouxe avanços significativos de qualidade de vida e de possibilidades de cuidado, especialmente naquilo que eu li também sobre a saúde, o avanço que a inteligência artificial pode criar é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, os limites que nós falamos lá no início, que é criar um pensamento único, um pensamento fechado, um pensamento que pensa que aquilo lá é verdade. Então, esse equilíbrio que tem que ter, né? Na verdade, não é um equilíbrio. Perceber aquilo que ela tem de bom e perceber aquilo que ela pode afetar negativamente. Na minha opinião, o senhor fez a leitura perfeita, porque hoje o que a gente percebe da utilização da inteligência artificial é exatamente essa, né? Ela empodera para que a gente possa tomar melhores decisões. Então, ela ajuda profissionais hoje, por exemplo, a resolverem problemas, né? Inclusive matemáticos, de programação, entre outros. Então, ela está ajudando de uma certa forma a qualidade de vida dessas pessoas, ela está proporcionando outros resultados, melhoria de desempenhos, né? Pensando em termos profissionais. E, ao mesmo tempo, se a gente deixa o outro lado, né? Que é essa utilização, por exemplo, vou usar um termo aqui, de levar grandes massas a terem certos pensamentos, aí nós temos o lado negativo. Então, a gente tem tudo para dar certo com a inteligência artificial, a gente só tem que cuidar, né, para esse outro lado não ser a principal propaganda da inteligência artificial. Leandro Luiz Corso conversou conosco nessa entrevista, a quem a gente agradece. Muito obrigado. E eu penso que o tema é muito amplo e nós poderemos conversar em outros momentos. Fico à disposição. Continue pesquisando e em outros momentos conversamos para que as pessoas também de casa tenham sempre mais clareza sobre as possibilidades e, ao mesmo tempo, os limites que existem nesse conhecimento e nesse avanço. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço.